Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 26. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 26, a partir do versículo 18 ao versículo 33. Nessa noite eu quero pensar com você sobre o tema Cavando Poços para o Nosso Futuro, baseado em uma história muito interessante da vida de Isaac. Nós vamos perceber como é importante a gente ter alguns marcos na nossa vida, para que a gente venha alcançar os propósitos de Deus, daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Baseado nesse texto, então, de Gênesis, capítulo 26, a partir do verso 18, que diz assim a palavra de Deus: Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de seu pai Abraão, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhes os nomes dados por seu pai. E os servos de Isaac cavaram naquele vale e acharam ali uma fonte de águas correntes. E os pastores de Gerar se desentenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. E ele chamou o poço de Ezeque, pois se desentenderam por causa dele. Então cavaram outro poço e também se desentenderam por causa dele, ou deste, por isso deu-lhe o nome de Sitna. Isaac partiu dali e cavou ainda outro poço, e não se desentenderam por causa deste, pelo que lhe chamou de Reobote, dizendo: pois agora o Senhor nos deu espaço, e havemos de prosperar na terra. Depois, ele subiu dali e foi para Berseba. E o Senhor apareceu-lhe na mesma noite e disse: eu sou o Deus de teu pai, Abraão, não temas, porque estou contigo, e te abençoarei, e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Então Isaac edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor. Ele armou ali a sua tenda, e os seus servos cavaram mais um poço. E nesse mesmo dia, os servos de Isaac vieram e deram-lhe notícia acerca do poço que haviam cavado, dizendo: achamos água. E ele deu ao poço o nome de Seba. Por isso, até os dias de hoje, o nome da cidade é Berseba. Amém? Que o Senhor nosso Deus nos abençoe todas as vezes que nós lemos e estudamos a sua palavra. Amados, muitas pessoas estão nesse momento aguardando o momento perfeito para viverem plenamente suas vidas. Nessa busca desenfreada por um clímax, pessoas esperam o trabalho perfeito, o casamento perfeito, a viagem perfeita, a condição de saúde perfeita. E enquanto essas coisas não acontecem, e honestamente dizendo, provavelmente isso não vai acontecer, elas então acabam adiando importantes tomadas de decisões que lhe possibilitam viver em coisas incríveis, ainda que não sejam coisas perfeitas. A Bíblia nos mostra que na continuidade da história de fé com Deus, a Bíblia diz que Isaac, um dos patriarcas, filho de Abraão, enfrentou um momento muito particular em sua vida, que envolveu uma decisão de total obediência ao Senhor. Só para você entender o contexto dessa história que nós acabamos de ler, a Bíblia vai mostrar que naqueles tempos, Canaã, a terra prometida por Deus, onde Isaac estava, era uma terra que enfrentava também problemas. Em vez de quando vinha um problema de escassez de alimento, a fome era severa. Isso já havia acontecido em outros momentos, até mesmo com Abraão. Você vai ver isso em Gênesis capítulo 12. E agora se repete com seu filho Isaac em Gênesis capítulo 26, o texto que nós lemos. Nessas épocas de fome, o Egito, que ficava no sudoeste ali de Canaã, surgia como um oásis no deserto. Uma opção segura para escapar dessa escassez, dessa fome, por causa do rio Nilo. Então ali sempre tinha alimento, ali sempre tinha recursos.
O próprio pai de Isaac, Abraão, quando passou por esse momento difícil em Canaã, ele desceu em direção ao Egito para fugir da fome. Mas interessante, que quando chegou na vez de Isaac, Isaac já tinha todo o plano, todo o projeto, também para ir para o Egito. Mas Deus diz para Isaac: não é lá que eu te quero. A Bíblia vai dizer que o Senhor ordenou que Isaac se estabelecesse em Gerar, um lugar muito diferente do Egito. Diferente, Egito, um lugar onde havia abundância. Gerar era uma terra sofrida. A paisagem predominante em Gerar era de vegetação de grama rasteira, quase não tinha árvores. O pedido de Deus, então, exigia que Isaac usasse um tipo de fé que Deus procura encontrar nos seus verdadeiros adoradores. Aquela fé que não vê o material, mas que enxerga o invisível. E o interessante nessa história, que embora o Egito tivesse abundância de alimento, embora o Egito fosse talvez aos olhos o melhor lugar, mas Deus não estava presente naquele local. E isso é algo muito legal de pensar, porque nem tudo que aparenta ser bom, ser bonito para a gente, Deus se faz presente. Nem toda igreja bem estruturada, grande, as megas igrejas que nós temos no país, Deus se faz presente. Às vezes Deus está fazendo mais presente na igrejinha lá na África, onde não tem ar-condicionado, não tem luzes, não tem microfone, mas ali Deus se faz presente. Nem toda casa que aparentemente parece bonita, Deus se faz presente. Às vezes na casa mais simples, das pessoas mais simples, é lá que Deus faz presente. Foi assim que aconteceu. Deus estava dizendo para Isaac, dizendo: olha, não adianta você querer procurar recursos lá no Egito, porque eu não estou lá, mas eu vou estar em Gerar, um lugar que aparentemente não tem abundância, aparentemente é um lugar escasso, não tem alimento, mas eu vou estar com você. É interessante, queridos, que no tempo antigo, cavar poços era uma necessidade vital para todos que faziam, principalmente em uma terra que sofria com tantas secas. Então, antes de plantar ou criar animais, era preciso saber se os poços seriam suficientes para o sustento. A riqueza de uma pessoa era medida pelos poços que ela possuía, que ela tinha. E a Bíblia vai nos mostrar que Isaac, então, era um jovem diferente, um homem diferente, porque ele era, uma das suas características, cavador de poços. Aonde ele ia, Deus prosperava a sua vida, mesmo diante da fome, porque ele cavava poços pensando no futuro da sua vida e da sua família. E por causa disso, muitas pessoas tinham inveja dele, mas Isaac não desanimava, ele continuava cavando poços, deixando a sua marca por onde ele passava. Foi então, em Gerar, num lugar seco, em um tempo de fome, cercado por pessoas invejosas, que Isaac obedeceu à voz de Deus e cavou os poços que garantiram um futuro cheio de bênçãos para ele e sua família. Por isso que nessa noite, baseado na história de Isaac, baseado nos poços que ele cavou, eu quero pensar com você sobre essas características desses poços para a nossa vida. Porque a Bíblia vai mostrar que cada poço cavado por Isaac tinha um significado, tinha um simbolismo. São poços que muitas vezes nós cavamos no decorrer da nossa história, pensando no crescimento da nossa casa, do nosso lar, da nossa vida. Mas é necessário saber lidar com cada poço que nós cavamos no decorrer da nossa história. Cada poço cavado por Isaac simbolizava algo que transmitia um futuro de sucesso que Deus tinha reservado para a sua vida. Então, baseado nesses poços cavados por Isaac, eu quero pensar com você também sobre os poços da nossa vida que nós precisamos cavar, para que, se a gente quer viver o melhor do Senhor, nós precisamos seguir as orientações do nosso Deus. O primeiro poço cavado por Isaac era o poço de Gerar. É interessante que esse poço significava poço entulhado.
A Bíblia vai dizer no verso 18, que tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhe deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Amados, por causa do seu crescimento, da sua prosperidade, causou muita inveja nos inimigos de Isaque. Isaque teve que mudar para um vale, o vale de Gerar. Seu pai, Abraão, já tinha passado por ali anos anteriores, aberto também poços, porque era uma característica também de Abraão, por isso que foi tão próspero também. Os primeiros poços, então, na vida de Isaque, foram os reabertos por ele, poços antigos que pertenciam ao seu pai Abraão, que pessoas invejosas tinham enchido de entulhos. Esses poços foram restaurados por Isaque, e a Bíblia vai dizer que voltaram a fluir água, porque é assim, queridos. Muitas pessoas não sabem cavar poços e ficam entulhando os poços dos outros. São pessoas que só sabem ver defeitos e dificuldades, nunca reconhecem o nosso trabalho, lançam sempre pedras para tentar fechar a nossa capacidade de fluir, são conhecidos de entulhadores de sonhos. Você conhece gente assim? Você conhece gente que é o entulhador de sonho? Você conhece gente invejosa? Gente que está o tempo todo tentando apagar a sua luz, o tempo todo tentando destruir os seus sonhos, apagar os seus planos. Inveja é um dos sentimentos que pode causar as maiores dores no ser humano. Se uma pessoa destaca-se em alguma área, por mais tolo que possa parecer, o invejoso está sempre pronto ali para apontar o dedo, para tentar minimizar o feito da pessoa, daquilo que ela fez. A inveja faz surgir, às vezes, um sentimento de raiva, de ira, porque geralmente o invejoso sente-se muito mais merecedor de conquista do que o outro. Não sei se você já passou por isso. Não sei se em algum momento da sua história você sofreu inveja, pessoas que tentaram entulhar os seus sonhos. Amados, se em algum momento você passou por isso, você precisa olhar para a vida de Isaque, porque a Bíblia vai dizer que quando ele encontra um poço entulhado, que pertencia lá ao seu pai, a Bíblia vai dizer que ele não desiste daquele poço, ele então começa a tirar as pedras, e a Bíblia vai dizer que a água volta a fluir naquele lugar. Sabe o que isso significa? Se em algum momento na sua história, alguém tentou entulhar os seus sonhos, os seus poços, a Bíblia vai nos orientar para a gente não parar de cavar. Nós precisamos restaurar os poços entulhados da nossa vida, os sonhos perdidos. Às vezes os sonhos foram entulhados por nós mesmos, pelas nossas decepções, pelo nosso desânimo, por achar que a gente não tem condição de conquistar coisas maiores. O primeiro poço que nós precisamos cavar para o nosso futuro é restaurando aqueles que já existem e que precisam ser restaurados. Por isso, restaure os poços da sua vida, restaure os sonhos que Deus já tinha colocado em você, restaure os planos que o Senhor, as promessas que Deus já tinha para a sua vida. É necessário tirar as pedras que têm atrapalhado fluir a água que Deus tem mandado para a gente. Isaque, a Bíblia vai mostrar que assim ele fez. Ele restaurou os poços do seu pai. Mas interessante nesse momento é que Isaque entendia que aqueles poços não pertenciam apenas à sua história, eram poços que seu pai tinha conquistado e não ele tinha conquistado. A Bíblia vai mostrar que Isaque era um sonhador, ele queria ter a sua própria história, e por isso ele continuou cavando novos poços. Então, ele cava um segundo poço, agora no verso 19 e 20 que nós lemos, que diz o seguinte: olha, cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerar contenderam, ou seja, discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso, Isaque chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Amado, o segundo poço que nós podemos chamar, que Isaque chama aqui de poço de Ezeque, que significa poço da contenda, poço da discórdia. Queridos, o segundo poço aberto por Isaque foi o poço de Ezeque.
que significa lugar de luta, de intimidação, um lugar de contenda. Até então ali não havia água, mas Isaque pediu aos seus servos que abrisse um poço para o seu sustento. Mas o resultado foi que essas pessoas, que o tempo todo estão ao nosso redor, as invejosas, que não sabem cavar os poços, disputaram com Isaque, querendo aquelas águas para ele. A água de contenda tem um gosto muito amargo, e por isso Isaque deixou aquele poço para que eles que estavam brigando beberem do seu amargor. Isso mostra que Isaque, ele não fazia caso de pouca coisa, ele sabia relevar algumas situações, ele estava disposto a continuar cavando poços, ainda que em algum momento sofresse injustiça. Isaque preferia ter paz do que ter razão. Era direito dele, aquele poço cavado por ele e pelos seus, mas não valia a pena ficar brigando por algo que limitaria a crescer e prosperar lá na frente. Meu irmão, tem gente que ainda guarda no coração brigas de 30 anos atrás, guarda uma mágoa no coração, gente que não consegue perdoar. Ainda que você tenha razão, não vale a pena brigar por algo que tira a sua paz. Esse é o segundo poço que a gente entende na vida de Isaque. Isaque cava um poço que era de direito dele. Os invejosos começaram a brigar por ele, querendo aquela água. Sabe o que ele fez? Ele não criou guerra, ele não criou confusão, ele largou para lá. Ele disse: eu preciso seguir minha vida, eu preciso continuar caminhando, eu preciso cavar novos poços. Tem gente que está preso ao seu passado, tem gente que não consegue crescer na vida porque está preso com as mágoas lá atrás. O coração está tão machucado que ele não consegue perdoar, e por causa disso ele totalmente paralisou a sua vida, diferente de como foi Isaque. Amados, pessoas invejosas não sabem cavar, mas quando encontra água, logo diz: eu também quero dessa água. Mas assim como fez Isaque, deixe para lá o poço ou os poços de contendas e continue caminhando, seguindo a sua vida, prosseguindo, cavando novos poços, porque Deus tem águas melhores para você. É necessário caminhar, é necessário esquecer o passado, é necessário abandonar as mágoas lá atrás, porque Deus tem coisas melhores para a gente. Mas há um terceiro poço. Assim que Isaque, ele sai então do poço de Ezeque, o poço da contenda, a Bíblia vai dizer que ele então cava um outro poço. No versículo 21 vai dizer que então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sitná. Poço de Sitná significa inimizade. Queridos, depois que deixou o poço de Ezeque, Isaque mandou cavar outro poço, mas seus inimigos insistiram em querer a água só para eles, e por causa disso o poço foi chamado de Sitná, que significa inimizade, acusação, briga, ódio. A palavra Sitná é da mesma raiz do nome Satanás, e você sabe, né? Diabo, Satanás, o significado é adversário, inimigo. Então, quando Isaque percebeu que aquela água era do diabo, nem quis beber dele, deixou mais um poço para trás. Seus inimigos é que beberam a água do mal. Meu irmão, se você cavou um poço e por isso foi alvo de inimizades, peça ao Senhor que abra novas portas, que te dê novas condições de continuar cavando poços para o seu sustento. Como diz o ditado popular: mais tem Deus para dar que o diabo para roubar. Por isso nós precisamos continuar a nossa caminhada. Isaque mais uma vez sofreu, cavou um poço que ali sofreu inimizades. E sabe o que isso significa? Que por muitas vezes essas inimizades acontecem com pessoas próximas da gente. Talvez as pessoas que te ajudaram
ou fizeram parte, amigos talvez de Isaac, que estavam perto daquele poço, mas ali, amizades se tornaram amizades inimigas umas das outras. Queridos, por muitas vezes isso tem acontecido em nossas vidas, gente próxima, e quando acontece com gente próxima, mais a gente sofre, mais a gente sente. Mas Isaac soube ser determinado. Isaac sabia que os desgastes produzidos nas contendas iriam fazer falta na hora de escavar novos poços, por isso que ele a abandona, deixa para trás. Isaac não os discutiu, não confrontou, não brigou, não revidou, ele não deu importância à inveja dos seus inimigos, ele sabia da convicção que o segredo da sua prosperidade não estava no lugar, mas nas promessas que ele havia recebido do Senhor. Aquele que sabe das promessas de Deus não fica perdendo tempo com inimizades, não fica perdendo tempo com picuinhas, com coisas pequenas. Ele quer prosseguir, ele quer cavar novos poços, ele quer conquistar coisas novas. Por isso, meu amado irmão, não perca tempo com inimizades, continue caminhando, porque Deus tem preparado algo maior para você. Isaac então continuou a sua caminhada, cavou 3 poços. O primeiro poço que ele cavou, era que ele estava entulhado. Depois cava mais 2 poços que os inimigos invejosos quiseram aquele poço para ele. Ele deixou para lá e continuou a sua caminhada. Então agora ele cava um 4º poço, o poço de Reobote. No verso 22 vai dizer o seguinte: olha, partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe de Reobote, disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos nessa terra. Vou repetir, ele chamou aquele poço, aquele lugar de Reobote, disse: porque agora nos deu um lugar o Senhor, e prosperaremos nessa terra. Amados, Isaac continuou cavando poço, e ele encontrou a água novamente. A Bíblia vai dizer que dessa vez ninguém perturbou a sua vida, e por isso chamou aquele lugar de Reobote, que significa lugar espaçoso, lugar de descanso, lugar de alívio, lugar de prosperidade. Aquele era um local muito aberto, muito largo. Certamente Deus é quem mostrou aquele lugar para Isaac. Certamente, talvez foi Deus que deu esse faro de sentir aonde encontrar a água da prosperidade. Se Isaac não tivesse perseverado, estaria ainda a sua vida bebendo água de entulho, água amarga, de contenda, até a água do diabo. Mas como ele continuou o seu caminhar, cavando poços, Isaac encontrou as águas de prosperidade. Agora, ele teria um lugar espaçoso para crescer. Agora ele tinha um lugar para ali transformar a sua casa, a sua família, viver então a prosperidade do Senhor. Provavelmente seus inimigos estavam cheios de águas entulhadas, amargosas, venenosas, que eles mesmos contaminaram. Meu irmão, preste atenção, não perca tempo com inimizades, com invejosos, com injustiças do passado. Por isso que nós precisamos continuar cavando poços, que Deus vai nos dar um lugar espaçoso como Reobote, assim como o Senhor deu para Isaac, aonde seus inimigos não vão te alcançar, um lugar de prosperidade, um lugar de crescimento, um lugar frutífero. E foi isso que Isaac experimentou. Vai chegar o momento certo, viu? Vai chegar o tempo de Deus na sua vida. Vai chegar um momento que Deus vai fazer você prosperar. Vai chegar um momento que Deus vai tirar os inimigos da sua direção. Vai chegar um momento certo. Mas nós não podemos ficar presos com os poços lá atrás. Nós precisamos continuar caminhando na direção dos planos do Senhor, porque no momento certo Deus vai nos abençoar. A Bíblia vai dizer que Isaac então chega nesse lugar. Agora ele estava usufruindo. Agora ele estava usufruindo daquela terra. Até então era só briga, só confusão, só inimizades, só pessoas que ele não podia confiar. Mas agora ele chegou em Reobote, o lugar da prosperidade, o lugar do descanso, esse lugar que nós queremos estar.
é o lugar que eu disse no início da mensagem, é o clímax da nossa história, é o lugar perfeito, é o momento perfeito que nós queremos ter, é esse lugar que nós queremos chegar, e foi nesse momento que Isaac chegou em Reobote. Só que a Bíblia vai dizer que a história de Isaac não acaba ali. Havia mais um poço a ser cavado por ele, mostrando qual é o real plano para a vida de Isaac. E o quinto poço, e o último poço que eu quero pensar com você nessa noite, que é o poço de Berseba, o poço da promessa. No verso 32 e 33, vai dizer o seguinte: nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaac, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-lhe de Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até ao dia de hoje. Amados, na última tentativa, Isaac ficou satisfeito no vale de Gerar, e chamou o poço de Reobote, dizendo: o Senhor abriu esse espaço, o Senhor trouxe tranquilidade para a minha vida, o Senhor trouxe prosperidade, tanto que eu desejava. Então, apesar de ser um lugar de refrigério, um lugar de alívio, Deus tinha algo a mais para a vida de Isaac. Era em Berseba que Deus queria fazer um juramento na vida de Isaac. Era em Berseba que Deus queria fazer uma aliança, trazer novas revelações para a vida de Isaac. O Senhor sabia que até as circunstâncias faziam parte daquele propósito do crescimento de Isaac. As perseguições, tudo que Isaac passou, cada poço que ele furou, que ele achou, levou Isaac para mais perto de Berseba, mais perto das promessas de Deus. Berseba significa lugar de juramento, de aliança, de promessas. E ali em Berseba, Isaac, juntamente com Abimeleque, ali faz uma aliança. Naquele momento, Isaac consegue tirar o mal-entendido que teve em outra situação com Abimeleque. Assim que Isaac confirmou naquele lugar totalmente uma vida voltada a Deus, quando ele conseguiu consertar os planos familiares, quando ele consertou dos seus erros naquele mesmo dia, a Bíblia vai dizer que em Berseba ele recebeu a notícia de que tinha achado água novamente, garantindo o seu sustento por muito mais tempo. Era em Berseba que Isaac experimentou as promessas de Deus para a sua vida. Em Gênesis capítulo 26, vai dizer o seguinte: olha, o Senhor disse para Isaac: serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Por isso que Berseba é o lugar de promessa, de paz. Foi em Berseba que Isaac armou a sua tenda, e ali então que ele construiu sua vida em família. Amados, Berseba foi um lugar de bênçãos definitivas para o resto da vida de Isaac. Isaac já estava tranquilo, já estava prosperando lá em Reobote, mas ainda não era o melhor de Deus para a vida dele, porque o melhor que o Senhor tem para a nossa vida não é que a gente seja próspero, mas que a gente venha ter uma aliança eterna com Ele. Melhor que ter dinheiro é ter um lugar garantido na eternidade com o Senhor. Melhor do que ser próspero, melhor que estar num lugar tranquilo, é saber que existe um lugar onde a traça, a ferrugem não vai consumir aquilo que possuímos, um lugar sim que vai ter paz, alegria e bênçãos eternas do Senhor. Melhor do que possuir as coisas dessa terra é saber que há um lugar no céu garantido para a gente, há uma aliança, há uma promessa de Deus para nossas vidas. Por isso o nosso lugar de perfeição não é nessa terra. Nós não vamos encontrar o lugar perfeito nessa terra, mas nós vamos encontrar um lugar no céu, um lugar perfeito, onde Deus tem preparado para os seus filhos, onde não há dor, onde não há sofrimento, onde não há tristeza, um lugar próspero, um lugar feliz, mas é na eternidade no céu com o Senhor. Por isso, por mais que seja beleza aos olhos, a beleza aos olhos de Isaac era tão bom em Reobote,
um lugar tranquilo, um lugar próspero, um lugar que ele via paz, mas não era o lugar que Deus queria fazer uma aliança eterna com ele. O lugar da eternidade, ou aliança eterna, era lá em Berseba. Ei, meu irmão, sabe o que significa? Significa que nós precisamos olhar para as promessas de Deus. As palavras de Deus para a sua vida vão se cumprir, mas primeiro é preciso fazer a nossa parte, restaurar a nossa vida, restaurar a nossa casa, consertar os nossos erros, continuar cavando para encontrar a água que flui do Senhor. Deus tem um futuro de bênçãos para nossas vidas. Por isso, meu irmão, não fica bebendo águas entulhadas, amargosas, de contendas, nem águas do diabo. Deus tem águas de prosperidade, mas principalmente de promessas para nossas vidas. Por isso que nós precisamos voltar o nosso olhar com o Senhor e cavar o melhor ou o maior poço que nós podemos ter na nossa vida, que é o poço da aliança, o poço da promessa junto com Cristo. É esse poço que vai nos garantir uma vida de eternidade com Ele. Esse poço só é cavado na nossa vida quando nós rasgamos nosso coração e entregamos então nossa vida por completo ao Senhor. A aliança, quando o homem faz aliança com Deus, a aliança jamais é quebrada. Às vezes nós quebramos a aliança com o Senhor ou com o próximo, mas Deus jamais quebra a sua aliança com a gente. Por isso, o desafio que eu tenho para você nessa noite é cavar nessa noite o maior e o melhor poço que você pode ter na sua vida, que é o poço da salvação em Cristo Jesus. É entregando sua vida completa ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Assim como Isaac, lá em Berseba, ele fura o poço chamado poço da promessa de Deus. Deus tem promessa para a sua vida. Deus tem uma aliança para fazer com você nessa noite, mas é necessário cavar esse poço, é necessário abrir o coração, é necessário pedir ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero beber dessa água. Assim como nós cantamos a última música com o Ministério de Louvor, eu queria convidar o Ministério de Louvor, vem aqui na frente. Nós cantamos: Senhor, eu quero beber dessa água. Nós cantamos essa música: Senhor, eu quero beber do teu rio, Senhor. Eu quero beber dessa água. Senhor, eu quero beber da tua fonte. Eu quero beber dessa água que realmente vai matar toda a minha sede. Todos os poços, talvez, Senhor, que eu já tentei cavar na minha vida, todas as tentativas que eu fiz para trazer prosperidade, felicidade para o meu lar, eu não consegui, Senhor. Mas nessa noite, Senhor, eu estou entendendo que eu preciso cavar o poço da promessa. Eu quero viver as promessas do Senhor. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Por isso, nesse momento, eu quero orar por você. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Nós vamos estar cantando essa última canção que nós cantamos, dizendo: Senhor, eu quero beber do teu rio. Eu quero beber da tua fonte, Senhor. Eu quero beber das tuas promessas. Eu quero viver as promessas do Senhor. Eu quero viver os planos do Senhor para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Senhor, eu estou cansado de ficar preso ao passado, às mágoas do passado. Pai, nessa noite eu quero largar esses poços para trás e quero viver o poço da promessa. Eu quero viver as promessas do Senhor para a minha vida. Feche seus olhos em nome de Jesus. Nós vamos cantar essa parte dessa música em nome de Jesus.